R3, né, Harrison? R3 já, brilhante, R3, super inteligente. Obrigado, professor. Oh, Tá aparecendo já para todo mundo aí a tela? tá sim, meu querido. Assim. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Regison, como o professor falou, eu sou R3 da otorrino aqui da escola. E junto com o professor Makoto, a gente montou uma discussão sobre esse tema de rinocinusite crônica. Eu usei, a princípio, como principais referências o nosso tratado e eu trouxe algumas coisas que tem de mais atual do EPOS 2020, certo? Deixa eu não estar passando aqui. Falando sobre rinocinusite crônica, vou pegar bem do termo para a gente partir de definições bem simples mesmo, né? Rinocinusite é um processo inflamatório da mucosa do nariz e dos seios paranasais e a gente considera crônica quando tem uma duração maior do que 12 semanas ou quando histopatologicamente a gente vê uma destruição da mucosa sem regeneração após o processo inflamatório. É uma doença que tem importância pela sua prevalência, né? Tem estudos aqui na cidade de São Paulo mostraram uma prevalência de aproximadamente 5,5 na população geral e pelos custos econômicos e pela morbidade que essa doença traz aos seus portadores. Classicamente, ela é dividida em rinocinusite crônica com e sem polipose nasosinusal, só que atualmente a gente tem uma tendência de subdividir a rinocinusite crônica com polipose em endótipos que são classificados de acordo com o tipo predominante de inflamação que a gente vai ver em vários tipos de pacientes, né? Então, tem os pacientes que têm a doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios, a rinocinusite fúngica alérgica, aqueles pacientes que têm polipose e asma, a doença alérgica do compartimento central, entre outros. A gente sabe que cada um desses pacientes vão ter particularidades, né, peculiaridades. Então, a gente já não considera mais tudo como se fosse uma mesma coisa. Em relação à epidemiologia e os fatores associados, a gente sabe que os estudos que tratam de epidemiologia, eles são escassos quando a gente compara com estudos que vêm, que trazem informações sobre tratamento e manejo desses pacientes, né? Além disso, a maioria desses estudos, eles foram feitos com base em questionários e avaliando o diagnóstico mais voltados para os sintomas. E isso acaba superestimando, né, essa prevalência, porque muitas pessoas que têm outras doenças nasais, como a rinite alérgica ou não alérgica, vão acabar tendo sintomas muito semelhantes, e aí, quando a gente se baseia apenas nos sintomas para esse diagnóstico, a gente pode acabar diagnosticando algumas pessoas que têm uma rinite ou uma outra doença como uma rinocinusite e acabar valorizando mais a rinocinusite, dando uma prevalência maior. Esse estudo, o GA2-LEN, acho que é assim que fala, ele mostrou uma prevalência de 10,9% na população geral. Galen, né? Isso. Ele mostrou uma prevalência de 10,9% na população geral, né? Ele foi um estudo que foi realizado, foram enviados questionários, né, para pacientes em vários centros na Europa. Os pacientes responderam esses questionários de acordo com a sintomatologia deles. Eles enviavam de volta esses questionários e aí os médicos iam fechar o diagnóstico de acordo com aqueles questionários que os pacientes responderam. Então, um diagnóstico baseado no sintoma, né? Depois foi feito um estudo semelhante aqui no Brasil que mostrou uma prevalência de 5,5%. Em relação a fatores sociais. Só um adendo. Você tem, só para você ter uma ideia, tem estudo que mostra. Você falou bem legal isso do critério de sintomas, ele superestimar, né? Porque se a gente considerar obstrução nasal, rinorreia, hiposmia e facialgia, um cara com rinite alérgica pode ter isso, um cara com rinite não alérgica também pode ter. E tem uma estimativa que, se você pegar esse critério de sintomas,
deles não são sinusite crônica. Sim. É por isso que Ele esse sintoma só é complicado. Mas para Sim, epidemiológico é o melhor que a gente tem, né? Esse do Brasil foi da Renata sim, Pila, foi um estudo super legal. Continue aí, meu sim. querido. Em relação aos fatores socioambientais e ocupacionais, o tratado fala que que ao contrário de outras doenças nasais, nasosinusais, fatores socioambientais não têm relação com a rinocinusite crônica. O EPOS 2020 fala de um estudo mais recente que mostrou que pessoas que vivem em casas mais pobres, mais velhas e que têm mais acúmulo de muitas pessoas na mesma casa podem ter mais chances de desenvolver rinocinusite crônica. E em relação aos fatores ocupacionais, existe relação das pessoas que trabalham com produtos de limpeza, animais, poeira de papel, de metal, gases tóxicos. Existem algumas ocupações que têm relação com a rinocinusite crônica, né? O tabagismo, ele é considerado um fator de risco importante, né? Acredita-se que as toxinas presentes no tabaco alteram o estresse oxidativo da mucosa nasal e alteram o ambiente inflamatório, predispondo à rinocinusite crônica. Isso acontece tanto para tabagismo passivo quanto tabagismo ativo, e tanto o tabagismo atual quanto o tabagismo contra pacientes ex-tabagistas, né? Em relação às variações anatômicas, existe uma controvérsia se essas variações realmente são causas da rinocinusite crônica, né? Porque não se observa a diferença de prevalência dessas variações, tanto concha média bolhosa, um processo uncinado desviado, desvio de septo. Não se observa maior prevalência dessas alterações nos pacientes que têm rinocinusite crônica. Mas se sabe que é importante naqueles pacientes que têm indicação cirúrgica, porque provavelmente essas alterações vão precisar ser abordadas, né? Então, talvez tenha mais importância durante o tratamento cirúrgico. Em relação às bronquiectasias, né, são doenças das vias aéreas inferiores que causam dilatação dos brônquios. Esses pacientes eles têm infecções respiratórias de repetição e foi observado que 77% dos pacientes possuem também rinocinusite crônica. E desses, 26% apresentam pólipos nasais. Essa associação da bronquiectasia com a rinocinusite crônica foi observado tanto para os pacientes que têm bronquiectasias idiopáticas, quanto aqueles pacientes que têm bronquiectasias pós-infecciosas, né? E aí o que se acredita é que esses pacientes têm uma alteração do clíris mucociliar, que está relacionado lá na via aérea inferior com as pneumonias de repetição, e que no nariz e nos seios paranasais vai estar relacionado com a rinocinusite crônica. Em relação à intolerância aos AINES, né, aos anti-inflamatórios não esteroidais, é uma reação não alérgica, não mediada por IgE. Na verdade, o que acontece é uma alteração na síntese dos eicosanoides, né? Então, isso vai causar uma inflamação eosinofílica na mucosa nasal e paranasal, onde tem uma maior produção de leucotrienos, né? E aí essa maior produção de leucotrienos seria exacerbada quando o paciente faz uso de um anti-inflamatório não hormonal, porque ocorre o bloqueio da COX-1, né, já desviando a síntese para aumentar ainda mais a síntese dos leucotrienos, né? O tratado fala de uma prevalência de polipose entre 36% e 96%, e que isso seria mais frequente a partir dos 40 anos de idade. E que esses pacientes têm uma associação com uma asma mais grave, que o tratamento cirúrgico da polipose melhora também a asma. O EPOS 2020 traz uma prevalência de 1,8% da intolerância aos anti-inflamatórios na população geral, de 10 a 20% dos pacientes com asma. A gente tem que lembrar que esses pacientes, eles apresentam uma doença mais grave, eles geralmente têm necessidade de 2 vezes mais cirurgias do que os pacientes que não apresentam a intolerância. E eles costumam ser submetidos ao primeiro procedimento cirúrgico em uma idade mais jovem do que os outros pacientes. Legal. Deixa eu só falar um negocinho aqui, Harrison. De fatores ocupacionais
ocupacionais, tendo do brasileiro, que foi de um aluno da Vilma, o Ivan, que ele mostrou que no Brasil, quem trabalha em algodão, por exemplo, tem mais sinusite crônica do que quem não tem contato. Então, realmente, essa parte ocupacional é bem importante mesmo, a gente tem que valorizar. Sim. Tabagismo tem que lembrar sempre que é relacionado à crônica sem pólipos, né? É o clássico do tabagismo. A bronquiectasia entra naquele conceito da via aérea única. Aí, só da intolerância à aspirina, deixa eu só ver se eu consigo anotar aqui. Vocês conseguem ver minha anotação aqui? Ou não está aparecendo ainda para vocês? Não. Não, peraí. Então já sei. Peraí, só um minutinho. Não era para aparecer aqui, não apareceu. Tudo bem. Na verdade, o que eu só ia mostrar para você... apareceu. Não era para estar bem desse jeito, mas tudo bem. É que aqui, ó, só para mostrar que o COX tem relação com a prostaglandina e o LOX, esse LT era para ser para cá, que é com o leucotrieno, tá bom? Então, o que acontece aí? Isso é importante saber, mais até do que os números, porque, principalmente para a prova do título, tem se tentado não ficar pedindo porcentagem, essas coisas, porque acaba sendo uma coisa meio decoreba sem sentido. Mas, basicamente, o que tem que saber é que o ácido araquidônico ele vai sair, vamos dizer, desse ponto aqui. O ácido araquidônico ele pode ir para a via do COX ou para a via do LOX. Habitualmente, a via do LOX é mais inflamatória, porque o leucotrieno, principalmente os cistenil-leucotrienos, eles são muito inflamatórios, então eles acabam ativando mais a cascata de inflamação. E o que acontece quando você usa o anti-inflamatório não hormonal é que o anti-inflamatório não hormonal ele bloqueia o COX. Se ele bloqueia o COX, ele vai desviar esse equilíbrio para o lado do LOX. Entenderam? Então, isso que acontece nesses pacientes. Então, ele toma anti-inflamatório, bloqueia o COX, aí essa via é toda desviada para o LOX, e aí acaba tendo aumento de leucotrieno e aumento de inflamação. Qual que é a dúvida aí? Por algum motivo, a dipirona faz isso nessa via, a gente não sabe bem porquê, apesar a dipirona tem um efeito anti-inflamatório também, claro, além do efeito analgésico, mas por algum motivo ela bloqueia essa via e por algum motivo o álcool entra nessa via também. E aí o paciente que tem essas intolerâncias, ele pode ter intolerância a álcool também. E aí acaba tendo sintoma pulmonar, né? Não é, essa questão da intolerância não é cutânea. O cara não tem uma alergia cutânea, ele tem broncoespasmo por causa dessas substâncias. Tá bom? Alguma dúvida aí? Pode passar, meu querido. Continuando com a epidemiologia, as imunodeficiências, 23% dos pacientes com rinocinusite crônica de difícil controle e 13% dos pacientes com rinocinusite crônica recorrente apresentam deficiência de imunoglobulinas, né? Nessa população, a imunodeficiência comum variável é a mais comum, em 10% dos casos, né? E a deficiência seletiva de IgA seria a segunda mais comum, com 6% dos pacientes. A deficiência seletiva de IgA é a mais comum na população geral, só que a maioria desses pacientes vão ser assintomáticos, então nesse cenário, a imunodeficiência como variável acaba sendo mais comum nos pacientes com rinocinusite crônica. A doença do refluxo gastroesofágico, o EPOS fala que é um possível fator que induz rinocinusite crônica e que pode também contribuir com sua piora, né? Ele fala de vários estudos, tem estudos até que identificaram H. pylori na cavidade nasal desses pacientes, identificaram ácido gástrico na cavidade nasal dos pacientes, fizeram pH-metria, viram que esses pacientes têm mais episódios de refluxo, mas no fim essa relação continua indeterminada devido à complexidade dessa relação e acaba não sendo claro se o tratamento anti-refluxo deve ou não ser instituído. Eles até sugerem que por esses pacientes provavelmente fazem mais uso de corticoide e que isso pode acabar aumentando a acidez gástrica, que pode ter uma relação que talvez por isso você poderia sugerir o uso do tratamento anti-refluxo, né? Mas eles não concluem nada disso. Em relação à poluição, ele fala que era uma coisa mais controversa, mas depois do atentado do 11 de setembro, as Torres Gêmeas,
eles avaliaram as pessoas que atenderam, os bombeiros, né, que trabalharam naquela poeira, e eles viram que eles desenvolveram rinocinusite crônica numa taxa maior do que a população geral. E que eles não melhoraram com o tempo, realmente virou uma rinocinusite crônica. E que existe influência do nível de exposição, e que essa exposição também está relacionada com a severidade dos sintomas, e que está principalmente relacionada à rinocinusite sem polipose nasal, né? Em relação à apneia do sono, a relação não é clara, mas existe uma sobreposição de sintomas, né? Inclusive, ele fala que o SNOT-22, durante a avaliação do paciente com rinocinusite crônica, pode ajudar a diagnosticar a apneia do sono naquele domínio que ele trata principalmente dessa parte de sono, né? Então, como os dois pacientes podem ter obstrução nasal, e lá no SNOT ele traz uns questionários sobre sono, que os pacientes que tiverem muita alteração nesses domínios, talvez valha a pena investigar a apneia do sono. E aí, em relação ao álcool, foi aquilo que o professor falou, né? Alguns pacientes apresentam piora dos sintomas induzidos por álcool. Principalmente, né, notadamente, aqueles pacientes que têm a doença respiratória exacerbada pelos anti-inflamatórios. São esses pacientes os mesmos que geralmente vão apresentar também intolerância ao álcool. O EPOS fala também de síndrome metabólica, ele fala que talvez o ambiente mais inflamatório do paciente com síndrome metabólica possa predispor a rinocinusite crônica, mas sem evidências que confirmem. Fala da vitamina D, que poderia ser um agente anti-inflamatório, mas também sem evidência. Eu não vou nem me estender muito nessa parte. A alergia, o tratado traz como uma associação incerta, né? Ele fala que a rinite alérgica piora os sintomas clínicos e que os pacientes com rinite alérgica têm 6 vezes mais chance de desenvolver rinocinusite crônica com polipose. Ele fala também da alergia alimentar, que está correlacionado nos pacientes refratários à terapia medicamentosa, e que os principais são crustáceos, cereja e clara de ovo. Isso quem traz é o tratado, né? O EPOS 2020 fala que a relação entre alergia e rinocinusite crônica continua sendo controversa, com pobre nível de evidência, mas que a recomendação é que os testes alérgicos e o tratamento pode ser uma opção, né? Na verdade, que não se sabe ainda, né, quais fenótipos vão estar relacionados, mas o que se acredita é que a doença atópica do compartimento central e a rinocinusite fúngica alérgica tem maior associação com o quadro alérgico, né? E aí a prevalência pode variar de acordo com o fenótipo de cada paciente. Em relação à asma... Só um minutinho, meu querido, desculpe. Você pode voltar um slide, por favor? Cadê? Você estava falando do CCAD, né? Da doença atópica do compartimento central. Você vai chegar a falar um pouco mais na frente ou não? Não, eu não coloquei especificamente. Então não tem problema, eu falo agora. Só para vocês entenderem, nas outras semanas eu vou falar um pouco dos fenótipos de sinusite crônica, mas até para vocês entenderem, o EPOS é uma diretriz super legal, assim, porque ela compila bem as coisas, é um texto, grande, mas se você ler, você faz uma revisão de tudo de sinusite crônica. E, claro como as diretrizes vão sendo colocadas após um certo período, elas têm algumas mudanças, porque muda um estudo, muda uma evidência, tal, mas geralmente uma diretriz não muda radicalmente para a sua diretriz anterior. Então, não é comum, assim, o EPOS 2012 falar uma coisa e 2020 falar outra totalmente diferente, tá? Não é a regra. Agora, o EPOS 2020, ele fez o grande, vamos dizer assim, a grande mudança filosófica do EPOS 2020 foi a questão dos fenótipos. Vou digitar aqui para deixar para vocês. E nos fenótipos, aí apareceu. Nos fenótipos, o que eles usaram? Eles usaram a classificação que o Harvey faz, isso ele já estava falando há uns 2, 3 anos, tá? Não é uma coisa tão nova, não. Mas agora que a gente tem visto mais, que é isso daí que eu coloquei na tela. Ó. O CCAD,
que é doença atópica do compartimento central, rinocinusite crônica eosinofílica e rinocinusite crônica neutrofílica. Essa é a grande mudança que vocês precisam ler no EPOS, que é essa teoria dos fenótipos da rinocinusite crônica, tá? Porque antigamente a gente falava só em pólipo e sem pólipo. Então o tratamento variava se tinha polipose ou se não tinha polipose. Agora o tratamento está variando entre essas três modalidades. Se é a doença atópica do compartimento central, se é uma sinusite crônica eosinofílica ou se é uma sinusite crônica neutrofílica. Basicamente, a atópica do compartimento central é aquele cara super alérgico que na tomografia você vê alteração só dentro da fossa nasal, nos seios etimoidais, um pouquinho do maxilar, mas o resto do frontal, o resto do maxilar e muitas vezes esfenoidal estão livres. Por isso que chama compartimento central, porque ele pega só o compartimento central do nariz, basicamente. Mas aí a gente vai entrar, então, em mais detalhes nas outras semanas, quando a gente for falar dos fenótipos, tá bom? Manda bronca aí. Certo. Bonita camisa. Em relação à asma, o tratado fala que, frequentemente, asma e rinocinusite crônica coexistem, mas que a relação é pouco compreendida. O EPOS 2020 fala que é uma relação inquestionável entre asma e rinocinusite crônica. Ele traz uma prevalência de 25% de asma nos pacientes com rinocinusite crônica contra 5% de asma na população geral. É quase 5 vezes mais, né? Os pacientes têm uma maior gravidade da asma na presença de polipose e uma menor necessidade de medicação após o tratamento da rinocinusite. Por outro lado, os pacientes que têm rinocinusite com polipose, eles têm maiores taxas de recorrência na presença de asma. Então, as duas doenças, quando coexistem, acabam sendo mais graves, né? Em relação à discinesia ciliar primária e secundária, eu trouxe aqui as duas, a síndrome de, eu acho que é Cartagener que fala, e Young, né? Falta um E depois do G. Mas tem gente que eu fala acho que eu esqueci. Cartagener, tem gente que fala Cartagener. Sim. Já ouvi das duas maneiras. É uma doença. A síndrome de Cartagener é uma doença de herança autossômica recessiva que é composta pela tríade rinocinusite, bronquiectasia e destrocardia, né? Como alteração, os pacientes vão apresentar alterada morfologia do epitélio e a motilidade dos cílios, causando um acúmulo de secreção nos seios, principalmente o seio maxilar. Na clínica, esses pacientes vão ter rinocinusite crônica, otite média crônica, pneumonia crônica e infecções respiratórias de repetição. A síndrome de Young é uma síndrome autossômica recessiva, caracterizada pela tríade rinocinusite, pneumopatia e azospermia. Os pacientes vão apresentar anomalias ultraestruturais dos cílios, né? E vão ter de clínica infecções respiratórias recorrentes e infertilidade masculina. E só falar um pouquinho, antes de entrar na fibrose, que é mais importante até. Volta no slide da asma, por favor, Harrison, por gentileza. São o anterior. A asma, vocês já estão carecas aí de saber que tem relação, a questão da via aérea única. Antigamente a gente ficava muito nessa de vai começar antes, vai começar depois. Na verdade, acho que o mais importante da asma é entender que, na enorme maioria das vezes, são aquelas asmas de adulto, né? Aquelas de início tardio, que é o nome mais correto pela pneumo. Mas antigamente a gente chamava de asma de adulto ou de asma não alérgica, né? Ou asma intrínseca, que era diferente da asma alérgica ou asma extrínseca, né? Que vinha de fora para dentro por causa da alergia, né? Da poeira, que era o que acontecia nas crianças. Então a gente tem um pouquinho de diferença nisso daí, mas pode ser aquela criança que era asmática e alérgica? Pode. Eu falei isso já em umas aulas anteriores. É impressionante como, quando você pega mesmo o cara com polipose, geralmente ele não tem alergia, não é um paciente que costuma ter tanta alergia assim. É engraçado isso, apesar de a gente achar que alergia tem tudo a ver com sinusite crônica, né? E aí, na parte de... pode passar Harrison, por favor? Isso. Nessa parte de cinesia ciliar primária, vou ser bem sincero para vocês, é bem menos assim a taxa de... Para ter uma ideia, os pacientes que a gente acha causa assim, em torno de 5%. E desses daí,
é extrema minoria que vai ter realmente discinesia ciliar primária ou secundária, então não vai ser o dia a dia de vocês, tá? Não fiquem tão preocupados em relação a isso. E agora já o fibrocístico é diferente, o fibrocístico é mais comum, então manda bronca aí, Harrison. Em relação à fibrose cística, também é uma doença de herança autossômica recessiva, que tem uma deleção de uma fenilalanina na posição 508 do gene CFTR, que é o gene regulador da condutância transmembranar da fibrose cística. Tem uma diferença de gravidade de acordo com a alteração mutagênica apresentada, né? Os pacientes que são homozigotos para essa alteração geralmente vão ter uma doença mais grave. Esse gene é responsável pela conformação e funcionamento dos canais de cloro e água nas células epiteliais da mucosa respiratória, né? Dessa forma, os pacientes que têm essa alteração vão ter um edema nas células da mucosa e isso vai ocasionar uma formação de um muco mais espesso e com dificuldade uma dificuldade secundária no clírice mucociliar. Como o presente em 70% a 100% dos pacientes e a polipose nasosinusal em 40%. O início do quadro sinusal acontece por volta dos 5 anos de idade, e a gente tem que lembrar, né, dessa entidade quando acontece polipose na infância, secreção esverdeada e espessa, pseudomucocele maxilar bilateral, que acontece porque acontece um acúmulo de secreção ali no seio maxilar e ele vai empurrando a parede medial do seio praticamente para dentro da cavidade nasal. E aí dá uma aparência de como se fosse uma mucocele mesmo. Pode ter hipoplasia dos seios esfenoidais e frontais também, né? E aí a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles têm pólipo, mas eles têm um padrão inflamatório diferente. Geralmente, eu vou falar mais na frente, quando eu falar de fisiopatologia, mas esses pacientes têm um predomínio de neutrófilos e do braço TH1 da imunidade, né? Que não é o que a gente observa normalmente nos pacientes com polipose. Edson, esse seu slide está perfeito para a prova, né? É o que se pede geralmente quando vai se falar em prova. Parabéns. Só algumas coisinhas aqui, só para aprofundar mais. Lembrar que o CFTR é o principal, né? O Delta F508 é a principal mutação do CFTR, tá? Mas a gente pode ter mais de 100 mutações nesse gene aqui que são relacionadas à fibrose cística. Lembrar que o fibrocístico ele é recessivo, então para ter a clínica de fibrose cística, ele precisa ter a falha nos dois, para ter um comprometimento proteico grande a ponto de dar essas alterações de muco. Mas, se o cara for heterozigoto, ele vai ter mais sinusite crônica do que o cara que não tem a mutação. Porque o fato de ele ter um gene defeituoso e um gene bom, esse gene defeituoso faz com que parte das proteínas do CFTR criadas sejam defeituosas. Então, ele não consegue manter vamos dizer assim, uma taxa de trabalho, vamos dizer assim, dessa proteína adequada, entenderam? Então, se você pegar uma parcela de pacientes com sinusite crônica, eles sempre vão ter mais dessas mutações do CFTR do que pacientes que não têm sinusite, tá? Então, por isso que o diagnóstico da fibrose cística é clínico, né? Clínico que eu digo pelo teste do suor e não genético. Porque o fato de ter alteração genética não quer dizer necessariamente que ele vai ter alteração clínica, tá? Por causa da penetrância incompleta, especificidade variável. Então, isso daí não necessariamente o cara ter o gene vai ter problema. E da pseudomucocele, é que em criança é mais raro ter fúngica alérgica, mas é um dos diagnósticos diferenciais. Quando você tem pseudomucocele, às vezes fica parecendo aquelas mucoceles que a gente vê na tomografia de sinusite fúngica alérgica, tá? Então tomem cuidado, mas em criança é bem mais infrequente a gente ter fúngica alérgica também, por isso que não dá tanta confusão. E isso daqui é bastante importante, a gente já falou bastante disso, né? Pode continuar, Harrison, por favor.
Falando um pouco da fisiopatologia, a gente tem fatores externos e intrínsecos, né? Entre os fatores externos, os mais estudados são os agentes microbianos, né? Não existe uma relação direta comprovada, mas a gente sabe que esses agentes vão produzir toxinas que vão causar uma inflamação, vão predispor à cronificação da inflamação, né? Dentre os mais estudados, a gente tem o Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e os anaeróbios. E eu vou falar especificamente do Staphylococcus aureus, porque ele tem algumas particularidades que são importantes. Ele produz as alfa-toxinas, que vão causar uma intensa lesão tecidual, vão produzir superantígenos ou exotoxinas, que vão causar também uma reação inflamatória exacerbada. Eles conseguem ficar latentes na célula epitelial, o que ajuda a cronificar o processo inflamatório. E eles produzem biofilme. E não só isso, né? O que se observa é que não só a presença do biofilme é importante, como o agente que está presente em maior quantidade, ou que prevalece naquele biofilme. Eles compararam pacientes que têm biofilme em que prevalece hemófilos influenza e o Staphylo aureus e viram que os pacientes que têm biofilme de hemófilos, eles têm um prognóstico muito melhor do que esses pacientes que têm um biofilme de Staphylococcus aureus, né? Então tem uma importância aí na fisiopatologia. Aqui só falar bem rápido, é que o tratado é mais antigo, mas o que se fala mais hoje em dia de microbiota é em relação ao microbioma, né, que é a carga genética das bactérias que a gente tem. A massa de bactérias que a gente tem no corpo é uma porcentagem muito alta, né, do nosso peso corpóreo. Então, claramente, eles vão interferir de alguma maneira. E aí a questão é como que há essa interação entre a genética da bactéria com os nossos genes. Essa que é a questão do microbioma. E por isso que o antibiótico faz tão mal, né? Por isso que o antibiótico não tem que ser dado com bastante parcimônia, porque a gente sabe que pode mudar muita coisa aí na homeostase aí do nosso corpo. Pode ir, meu querido. Em relação aos fatores intrínsecos, a gente tem alteração do cleidocil ciliar, um muco mais espesso, vai acabar gerando um acúmulo de substâncias estranhas que vão ter contato, né, com a mucosa. A ruptura da integridade epitelial, então a gente tem ativação de metaloproteinases, ruptura de T junctions, junções aderentes, desmossomos, que vão aumentar a permeabilidade às células inflamatórias. E isso vai acabar gerando ativação inflamatória, né? Aquelas partículas que ficaram acumuladas e em contato por mais tempo com a mucosa nasal, vão ter contato com receptores na mucosa e vão ativar a imunidade inata e adquirida. Então, mostrando aqui, as partículas em contato com o epitélio vão ativar receptores de imunidade inata, como os Toll-like receptors ou os Nod-like receptors, e ativando tanto fatores de imunidade inata quanto fatores de imunidade adaptativa. Os fatores de imunidade inata, a gente tem os thymic stromal, lymphoprotein e IL-33, que vão também ativar os fatores de imunidade adaptativa e recrutar células de defesa, né? Em relação à imunidade adaptativa, a gente vai ter esses dois braços da imunidade, né? A resposta TH1 vai ser caracterizada por uma produção principalmente de interferon gama, com taxia para neutrófilos e aumento do TGF-beta. Isso é o que a gente observa geralmente na rinocinusite crônica sem polipose. E o braço TH2, que vai ter predomínio de L5 e L13, com taxia pré-eosinófilos e de rinocinusite com polipose. Aí a gente tem que lembrar que os pacientes asiáticos e com fibrose cística podem ter uma rinocinusite crônica com polipose, mas com padrão TH1. E uma coisa que é importante falar é que o TGF-beta, né, o aumento ou diminuição do TGF-beta em relação à população geral vai estar relacionado a como que a mucosa vai lidar com essa inflamação, né? Os pacientes que têm aumento de TGF-beta
vão fazer mais fibrose, vão tentar cicatrizar aquela inflamação com fibrose, enquanto os pacientes que têm diminuição do TGF-beta vão acabar, tem uma tendência maior de cronificar a inflamação e aí acaba normalmente com a formação dos pólipos, né? Muito bom. Aqui, só para... Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que aí começa a ficar muito cientista essa parte aqui, mas é assim, ó. Isso aqui acho que até precisa saber mesmo do Toll-like receptor, que às vezes eu já vi cair em prova mesmo do Toll-like receptor e do Nod-like receptor. Mas, basicamente, o que vocês têm que saber é que o caminho da fisiopatogenia foi do contrário, né? O que a gente achava que era a causa da sinusite crônica? No começo, bem lá no começo, achava que a sinusite crônica era uma aguda que não curou, né? Então, achava que o problema da sinusite crônica era uma bactéria forte. Aí o pessoal começou a dar antibiótico viu que não funcionava. Não é a bactéria, na verdade, é o eosinófilo que está o problema. E aí começou a ver que tinha neutrófilo também, que é o que o Harrison mostrou aqui. Aí fala, então não é o problema da célula, é o problema da molécula. Então a gente vai ver interferon gama, IL-5, IL-8, etc, etc. Aí vira a mesma coisa que o Harrison já falou, que você tem cruzamento aí, tem uns que tem mais IL-5, uns que tem mais IL-8. E aí, agora, o que se chegou é que... Então, vocês estão vendo que estão indo para trás. Começou lá no final, na bactéria, aí viu para a célula, aí viu para a molécula, e agora, na verdade, está se achando que não é um problema da imunidade adaptativa, o problema é da imunidade inata. Para vocês entenderem mais facilmente, imagina que a imunidade inata é a fronteira do país, e a adaptativa é as forças armadas dentro do país. Então, se você tiver uma fronteira forte, que é uma imunidade inata boa, você não vai precisar ativar muito a adaptativa, certo? Então, se sua imunidade inata for boa, vão entrar não vão ativar muito a adaptativa. Então, quando na sinusite crônica, por alguma razão, a inata é falha. É como se fosse um país com uma fronteira ruim. E aí, esse país com a fronteira ruim, ele tem muito invasor, e aí fica toda hora aqui dentro do país tendo guerra, tendo conflito. Como se fosse a situação lá do Oriente Médio, por exemplo. Qual que é o problema disso? Quando você chama muito o seu exército, sua marinha, sua aeronáutica para atuar, você pode até eliminar o invasor, mas você vai destruir seu prédio, vai destruir a ponte, vai destruir a casa, vai destruir a rua. E é isso que acontece na sinusite crônica. Como fica constantemente ativado, ele começa a ter lesão tecidual por causa dessa ativação inflamatória. Entenderam? Então, por causa de uma falha na defesa inata, que seria a primeira defesa, o organismo acaba tendo uma superativação da imunidade adaptativa. Vai lá, meu querido. Agora, em relação ao diagnóstico, é importante fazer uma boa anamnese, né? Observar os sintomas mais importantes, como obstrução e congestão nasal, rinorreia anterior e ou posterior, pressão odofacial ou cefaleia, redução ou perda do olfato, e alguns sintomas gerais menos comuns, como tosse, irritação faríngea, odinofagia, disfonia. Eu coloquei a tosse aqui para a gente lembrar principalmente das crianças, né, que podem ter essa queixa mais importante. E avaliar aqueles fatores de risco e doenças associadas que a gente falou lá atrás. Eu trouxe como o EPOS 2020 organiza, né? Ele fala que a rinocinusite crônica é definida como 2 ou mais sintomas, na verdade a rinocinusite, 2 ou mais sintomas, sendo obstrução ou congestão nasal ou rinorreia anterior ou posterior, um desses dois precisam estar presentes, com ou sem facialgia, com ou sem hiposmia ou anosmia, associado a sinais endoscópicos e ou alterações tomográficas, né? Os sinais endoscópicos, a presença de pólipos nasais ou secreção purulenta no meato médico ou edema de mucosa, e alterações alterações tomográficas, alterações nos seios paranasais ou no complexo ósseo-meatal.
o tratado traz o diagnóstico com exame clínico e complementar separado, né? Em rinocinusite crônica sem e com polipose. No sem polipose, ele fala que na rinoscopia a gente vai ver uma mucosa hiperemiada, com uma secreção mucopurulenta, mas que isso seria limitado, né? Que a nasofibroscopia seria mais útil e a gente observaria exatamente aquilo, secreção, edema ou pólipo nos meatos e na cavidade nasal, além de alterações anatômicas que possam estar relacionadas, né? A tomografia complementa o diagnóstico, avalia comprometimento dos seios, né? Faz um estadiamento daquela doença e é útil na avaliação pré-operatória. E a ressonância seria importante na suspeita de complicações intracranianas ou orbitárias ou na suspeita de lesões malignas, né? Na rinocinusite crônica com polipose, não muda muita coisa. O que ele traz aqui no exame geral, às vezes a gente pode ver um alargamento da pirâmide nasal, né? Que a gente pode pensar em Wilks, né? Que tem aquela pirâmide nasal bem larga, né? Por uma polipose bem extensa. Na rinoscopia e na nasofibroscopia a gente vai olhar basicamente a mesma coisa, só que com a predominância do pólipos ou de degeneração polipóide da mucosa. E a tomografia também basicamente a mesma coisa, vai complementar o diagnóstico, avaliar o comprometimento dos seios. Na ressonância, uma coisa que ele traz de extra, e que até é uma coisa também que fala no EPOS, que pode ser útil na suspeita de rinocinusite fúngica também, né? Não só de lesões malignas ou de complicações. E aí eu vou... Oi. Desculpa, você vai falar do Land Kennedy ou não? Vou. Eu vou falar então um pouco... Agora eu vou falar um pouco mais da tomografia e da endoscopia nasal, que eu acho que é o que é mais útil que a gente tem para o diagnóstico mesmo. Manda bronca. Então, em relação à tomografia, o que o EPOS traz como essencial, ela seria essencial nos pacientes que têm rinocinusite crônica após falha do tratamento apropriado, clínico ou cirúrgico, mantendo sintomas e com endoscopia alterada. Então, assim, eles chegaram a esse consenso de que seria essencial nesse cenário, mas que seria incerto se seria necessário nos pacientes que têm aquela sintomatologia típica de rinocinusite crônica, né? Numa abordagem inicial, estando a endoscopia alterada ou não. Para a indicação de tratamento cirúrgico, eles falam que o ideal seria uma tomografia dos últimos 6 meses, né? Que entre 6 meses e 3 anos seria incerto e que em mais de 3 anos seria inaceitável. Eles falam que a extensão não tem correlação direta com o prognóstico, né? Mas que o grau de neosteogênese é uma coisa que pode ter relação, mas que, assim, estudos iniciais ainda. Eles falam até que estão desenvolvendo scores para avaliar esse grau de neosteogênese, mas eles nem citam nenhum desses scores. E aí a avaliação da tomografia é feita pelo Land-McKay, né? Assim, existem também vários scores, mas eles falam desse especificamente, e muitos dos trabalhos que eles mostram tá relacionado com esse score, então eu decidi trazer ele, né? Ele vai avaliar, vai pontuar de 0... McKay, né? Ele vai pontuar de 0 a 2. Land McKay, desculpa, que minha conexão está meio ruim. Ele vai pontuar de 0 a 2 cada um dos 6, né? Maxilar, etimoide anterior, etimoide posterior, frontal e esfenoidal, sendo 0 sem opacificação, 1 com opacificação parcial e 2 com opacificação total. E o complexo ósseo-meatal, na verdade, 0 e 2, né? Se ele está obstruído ou não. Eles vão tratar, no texto do EPOS, eles fazem umas avaliações, eles trazem até uns gráficos para ver que score teria relevância clínica, né? Então, o que eles falaram, que o Land-McKay de 0 seria irrelevante, 1 ou 2, sendo o 2, espessamento da mucosa em 2 seios incerto, e o 2,
ou 3 ou mais, sendo o 2 a pacificação completa de um seio. Seria clinicamente relevante. Nos estudos, eles mostram uma boa correlação com a endoscopia. Inclusive, eles falam que a correlação tomografia-endoscopia é muito boa, mas a correlação clínica não é tão boa assim, né? Até fizeram estudos comparando o SNOT com o Lambda-Macaulay e, na verdade, o único sintoma que tem mais relação com a alteração tomográfica foi a alteração do olfato, né? Mas uma boa correlação endoscópica, 65% para resultados positivos e 71% para resultados negativos. E fizeram Basicamente, o Harrison, basicamente, em nariz, tudo de nariz, sintoma não tem relação com sinal e exames, tá? Então, geralmente, às vezes só sai alguma coisa, mas a regra é, não tem relação entre o que o cara me fala e o que você vê no nariz, entre o cara me fala, entre o que o cara me fala e o que você vê na tomografia em rinologia. Sim. Continue. Sim. Eles fizeram também uma correlação histopatológica, né, que viu uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 41%. Esse valor de especificidade foi usando, se eu não me engano, o corte de 2, né? Só que eles foram checando com valores de corte cada vez maiores e eles viram que se a gente usar o valor de corte de 5 ou mais do Lambda-Macaulay, a gente vai ter uma especificidade muito boa também. Isso, na verdade, se eu não me engano, é o valor preditivo positivo e negativo aí para tomo. Então, a tomografia com Lambda-Macaulay menor ou igual a 2, um excelente valor preditivo negativo, ou seja, menor do que 2 ou menos é que não é doença, entendeu? E se tiver um Lambda-Macaulay de 5 ou mais, aí o valor preditivo positivo é bem alto. Então, quer dizer que provavelmente é doença mesmo, tá bom? Certo. Em relação à endoscopia nasal, né? A gente vai avaliar a presença de edema, secreção ou pólipos. No primeiro, ele sugere uma avaliação em passos, em que no primeiro passo você vai fazer uma avaliação indo pelo assoalho da cavidade nasal, e aí você vai avaliar o assoalho, o septo e as conchas inferiores, indo até a rinofaringe. No segundo passo, uma avaliação do meato médio, da região medial da concha média e recesso esfenoetimoidal. E o terceiro passo, você vai avaliar o interior do meato médio. Ele fala que a endoscopia nasal é altamente específico, mas é menos sensível. E eu acho que é meio que isso mesmo, né? Se você olhar, se você vê a polipose ali, isso é bem específico, mas se você, digamos, não vê secreção durante o momento da endoscopia nasal, não necessariamente quer dizer que aquele paciente não tem rinocinusite crônica, né? E Perfeito, como eu falei, tem uma boa correlação com... Desculpa te interromper nisso. Isso que você falou é o que tem que ser gravado mesmo em relação à endoscopia nasal. É bem isso mesmo. Então, achado positivo é muito relevante, é o que você falou, é muito específico. Agora, achado negativo não descarta a doença. Tá? Então, por isso que a tomografia às vezes tem um papel até mais relevante. É que a gente não fala isso porque a gente é otorrino, a gente vai fazer nasofibra, a gente vai fazer endoscopia nasal, a gente usa isso no dia a dia. E é um exame fácil, né? Não tem radiação, tal. Você vai lá, passa a câmera e volta. Mas a tomo ela é mais sensível mesmo para fazer diagnóstico, tá bom? Certo. E aí, o score que ele também sugere alguns, mas o que ele sugere que eu trouxe é o Land Kennedy, que é o que a gente usa também aqui, né? Então, o Land Kennedy a gente vai associar a presença de pólipo no meato médio, né? 0 se for ausente, 1 restrito ao meato médio e 2 quando ele ultrapassa o meato médio, vai além do meato médio. A presença de secreção no meato médio, 0 ausência, 1 uma secreção fina, clara, e 2 uma secreção mais espessa e purulenta. Presença de edema
Então, 0 quando ausente, 1 edema médio, moderado, severo, que a gente considera como pólipo, né? Como uma degeneração polipóide. E crostas, que geralmente a gente usa mais no paciente pós-operatório, principalmente, né? 0 ausência, 1 leve, moderado e 2 moderado a severo. Deixa eu E aí, isso daqui, ó, para o pessoal que está assistindo, eu recomendo fortemente que vocês usem essa classificação para fazer o prontuário de vocês, tá bom? Por quê? Porque daí você sistematiza na sua cabeça, então fica mais fácil de você saber que você colocou. Porque só para vocês entenderem, qual que é o problema do estudo retrospectivo? É porque você nunca vai saber se não está na ficha porque o paciente não tem, ou se não está na ficha porque o cara esqueceu de escrever. Se você sistematiza a sua redação, você diminui isso, e nem só para o estudo, mas para você usar para os seus pacientes mesmo do consultório. Então, tenham o hábito de fazer essa classificação do Land Kennedy na descrição da endoscopia nasal. Principalmente pólipo, edema e secreção. Esses 3 são os principais. Tá? Pólipo 0, 1, 2, tem gente que classifica 3 também, né? Que é se o pólipo chegar até o assoalho. Edema, sem edema, edema leve ou edema polipoide. Tá? É assim que a gente divide. E secreção é sem secreção, secreção clara ou purulenta. Tá? Então, tentem fazer isso de rotina, que vai ser bom para vocês terem controle melhor do prontuário de vocês. Vai lá, resto. eu trouxe essas imagens aqui do tratado, essas imagens são do tratado, mostrando aqui, né, os pólipos e as imagens de tomografia do paciente com polipose. Em relação a outros exames, o EPOS traz uma gama de outras avaliações que podem ser utilizadas, e se você for ver, ele traz uns gráficozinhos no final de se é recomendado, se não recomendado, ou se não ficou claro, e na maioria das vezes, ou não é recomendado ou não ficou claro numa avaliação inicial, né? Mas ele fala da avaliação da qualidade de vida, né? Que eu acho que isso aqui é uma coisa importante que a gente acaba usando. Tem os que são os scores que são mais genéricos de qualidade de vida em geral, né? Ele fala desse EQ 5D e dos específicos que ele traz do SNOT, ele traz vários, mas ele fala do SNOT 22 como um dos principais. Ele fala, né, inclusive ele fala da evolução, que era um teste, não lembro o nome, mas era um teste com 31 itens, e aí depois virou um de 20 e depois o de 22, né? Arson, R-S-O-M. Arson 31. Isso. O laboratório, ele fala que não é essencial, e quando a gente faz, ele acaba sendo inespecífico, né? Pode mostrar eosinofilia nos pacientes alérgicos, os testes cutâneos, o RAST, pode identificar pacientes atópicos, né? Vai trazer um diagnóstico e tratamento mais adequado dos pacientes que têm também rinite alérgica, mas como eu falei lá atrás, é uma opção, né? Bacterioscopia e cultura pode estar indicado nos pacientes, né, refratários, ou quando tem uma suspeita de infecção bacteriana associada. A biópsia para caracterização histopatológica é meio... O tratado trata como meio controverso. Diz que tem autores que recomendam, autores que não recomendam. Eu acho que tem algumas recomendações, né? Quando você suspeita, por exemplo, de uma doença fúngica invasiva, quando você suspeita de que possa fazer diagnóstico diferencial com uma neoplasia. Nos pacientes com rinocinusite crônica, ele pode trazer mais eosinofilia em 80 a 85% dos caucasianos. Testes do olfato também, né, são importantes para caracterizar e avaliar a extensão da perda olfativa, e é importante para a documentação pré-operatória. Isso eu vou falar um pouco mais de perda de olfato, porque ele traz como diagnóstico diferencial no EPOS, né? Mas existem alguns testes, né, que vão fazer essa classificação, que eu acho que é importante realmente para a documentação, né?
Os testes de função mucociliar, como o teste da sacarina ou de partículas de radioisótopo. O teste da sacarina, se não me engano, é aquele que a gente vai testar se o paciente sente o gosto. É esse, né, chefe? É esse Da mesmo, é esse mesmo. sacarina? É esse mesmo. Você coloca um grãozinho de açúcar aí na cabeça da concha inferior, e aí ele fica sentado num ambiente com ar-condicionado, respirando devagar. Aí ele vai te dizer quando que ele sente o gosto doce na boca. Só que tem bastante variação de que é normal. Tem gente que fala que 15 minutos é o normal, Sim. tem gente que fala que é 20. É um teste bem rudimentar, Então, mas é o que se tem para ser feito. ele fala exatamente isso, que é meio que tem pouca padronização, né? A dosagem de IgE pode identificar um subgrupo de pacientes que podem responder melhor aos anti-IgE. E aí outros testes, como teste de cloro no suor, espermograma, radiografia de tórax, avaliação genética, podem ser indicados naqueles casos em que você realmente tem uma suspeita, tipo em crianças, né, pacientes que têm alguma daquelas tríades que faça a gente pensar numa discinesia ciliar primária ou secundária, mas não como rotina numa avaliação inicial dos pacientes. Quer fazer alguma consideração, Não, eu só chefe? anotei o que a gente tem feito na prática lá do departamento, né, na rinologia. São esses daí, né? A gente faz slot. Slot eu faço no consultório também, viu? Porque no consultório é mais fácil que eu deixo na mão do paciente na recepção e ele preenche, né? Geralmente, quando o paciente, principalmente nos que vão ser operados, eu dou o termo de consentimento e o SNOT para ele preencher e ele me devolve depois. Eosinofilia e biópsia e dosagem de GE é principalmente para a gente tentar classificar em eosinofílico e neutrofílico. De novo, não vou entrar tanto em detalhe nisso hoje, porque eu vou falar em aulas posteriores, eu vou falar sobre isso. O RAST, para ser bem sincero, agora para consultório, né? Para consultório, dá para fazer tranquilamente um questionário, dá para fazer exame de sangue, dá para dosar IgE no sangue, e dá para fazer o RAST também, ou o prick test, que é relativamente tranquilo. A biópsia a gente não faz de rotina em consultório, né? Biópsia, na verdade, acaba sendo para o pós-operatório. O paciente operou, e aí você manda a biópsia, aí você vai pedir para contar quantos eosinófilos tem por campo. Mas isso eu vou falar mais em outra aula. Tem mais alguma coisa aí, Harrison? O diagnóstico da doença respiratória exacerbada por AIDS, né? Eles trazem essa sugestão de um algoritmo, né? O que eles falam é que o EPOS fala que esses pacientes têm uma doença mais grave, que talvez valha a pena a gente ir atrás de ver, de procurar esses pacientes e que eles geralmente não vão falar que eles têm uma doença que piora com AIDS e uma boa parte não se deu conta disso ainda. Exato. Então, eles trazem essa proposta de algoritmo. Você vai procurar, né, pesquisar no paciente sintomas respiratórios após o uso dos AINES, né? Se vai ter rinorreia, congestão nasal ou dispneia. Lembrar que são sintomas respiratórios e não cutâneos, né? Se é negativo, você já considera como, você já exclui a presença de DREA. Se for positivo, você vai investigar um pouco mais como é essa história, né? Ver se ele tem mais de uma reação, se ele já teve mais de uma reação, se ele tem reação a mais de 2 ou mais AINES, e se a última foi há menos de 5 anos. Se positivo, você vai interrogar esse paciente tem rinocinusite crônica com polipose, com ou sem asma, né? Associação dos dois ou não, e a partir desses critérios aqui que ele sugere, né? Recorrência da polipose, perda de olfato, asma moderada ou severa, intolerância ao álcool, eosinofilia sanguínea. Se positivo, você já considera como diagnóstico, né? E aí, Exato. se for negativo ou dúvida, na verdade, você tem os testes confirmatórios que podem ser feitos, né? Na verdade, primeiro você vai reavaliar seu diagnóstico, né, de rinocinusite crônica e depois fazer esse testes confirmatórios.
O EPOS fala que o ideal seria fazer primeiro o teste de provocação nasal com aspirina, porque ele traz menos riscos, né? E aí, se ele for negativo, você poderia fazer um teste de provocação oral ou brônquico, que com a aspirina mesmo, o ideal seria o paciente ficar internado um dia e uma noite, porque os efeitos podem ser graves e tardios. Mas que tem uma substância, se eu não me engano, lisina, aspirina, que tem menos efeitos colaterais, os efeitos colaterais são menos graves e menos não acontece tão tardiamente que talvez dê para fazer. Muito bom. Deixa eu compartilhar então a minha agora, o Harrison. Parabéns, viu? Você tem mais coisa aí? Alô, alô. Certo. Desculpa, Obrigado, travou para mim. Você tem mais coisa aí? Ele trouxe de novo aqui, ele traz... É que ele, no EPOS 2020, ele fala de diagnóstico diferencial, né? Então, ele fala de rinite alérgica e não alérgica, hiposmia, na verdade, de alterações do olfato e facialgia. Ele pega basicamente os principais sintomas e vai destrinchar um pouco de diagnóstico diferencial. Mas, basicamente, o que ele traz é de rinite, ele fala que, no final, ele diz que a tomografia e a endoscopia nasal vão ser necessárias para esse diagnóstico, né, para melhorar esse diagnóstico. E em relação à hiposmia e anosmia, ele fala que a gente tem que tentar ir mais que, na população geral, a principal causa é relacionada à rinocinusite crônica, né? Exato. E em relação à facialgia, ele traz um lembrete de que, apesar de que facialgia é igual à doença nasocinusal, a minoria dos pacientes que têm facialgia vão ter alguma alteração nasocinusal, né? E aí ele traz ele fala de uma abordagem mais pragmática, assim. Você vê os sintomas do paciente, se ele tem outros sintomas nasais, se existe relação da facialgia com esses outros sintomas, e se não existe essa relação, ele nem fala assim de pedir a tomografia, ele fala de você conversar com o paciente de que provavelmente não tem relação com nenhum quadro nasosinusal e pensar em encaminhar para o neurologista. E se tiver associação, ele fala até de você tentar primeiro um tratamento inicial e depois, se não houver melhora, passar para uma tomografia. A única coisa que ele fala é que a endoscopia nasal é útil nesses pacientes, né? Apesar da gente ter visto que a endoscopia nasal não é o principal sintoma, a facialgia, tem poucos sintomas nasosinusais, e você faz uma endoscopia nasal e ela é normal, nesse contexto ela tem um bom valor preditivo negativo. É basicamente isso. É isso mesmo. Eu discordo um pouquinho dessa visão, sabe, em relação à facialgia, mas em relação a não fazer nem a tomografia. Não tem a menor possibilidade de você atender um paciente que está achando que é uma sinusite crônica, que você acha que não é, e não fazer o exame para confirmar ou descartar, não tem como. Isso daí acho que isso daí foi meio viagem do EPOS, eu achei. Mas eu vou deixa eu compartilhar então agora, o Harrison, por favor. Primeiro, parabéns, meu querido. Para variar, sempre uma ótima aula, fez um levantamento super bom. É importante, de sinusite crônica, infelizmente, sinusite de uma maneira geral, vocês precisam ler os consensos, não só o tratado, porque o tratado ele começa a perder validade com bastante facilidade, né? Então a gente precisa dar uma checada mesmo nessas outras coisas. Sim. Eu vou falar rapidamente, então, também dos critérios, agora dos critérios diagnósticos, não dessa parte mais abrangente que o Harrison falou. Obrigado, meu querido. Parabéns, viu, Harrison? Foi ótimo. Obrigado, professor. Vocês estão me acenando aí se der algum problema, que eu acho que minha conexão não está muito boa hoje. Milena, você deu uma acenada aqui? Você quer falar alguma coisa? Não, professor, para mim isso era uma palminha. Não, acho que é uma palminha e eu que confundi. Beleza.
Agora eu vou deixar aberto aí para vocês. Se vocês quiserem, abram o microfone e perguntem, tá bom? Agora, para ficar um pouco mais tranquilinho. Senão já bastava eu interrompendo o Harrison, mais gente ia complicar tudo, né, Harrison? Vamos lá. Então, critério diagnóstico de sinusite crônica, vocês já conhecem esses 3 critérios: sintomas, sinais e exames de imagem. Basicamente, por que se considera 2 ou mais sintomas, sendo um deles obstrução nasal ou rinorreia? A ideia que vocês têm com isso, aí isso que o Harrison falou é legal. Facialgia, por exemplo, não é um sintoma, vamos dizer assim, cardinal obrigatório. Por causa disso, porque tem muita relação entre... A ideia que você tem que ver assim, quando o cara tem o sintoma, quantos % vai ser de sinusite crônica? Então, se você pegar todo mundo que chegar num pronto-socorro com dor de cabeça, a minoria vai ser sinusite. Por isso que ele não é um sintoma cardinal. Essa que é a ideia principal. Então, o raciocínio que vocês precisam ter é, se você tiver 2 ou mais sintomas, sendo obstrução nasal ou rinorreia um deles, a primeira hipótese que vocês precisam fazer tem que ser sinusite crônica. Ou, perdão, tem que ser sinusite. Tudo bem? Ah, mas eu posso ter obstrução nasal e rinorreia e não ser sinusite? Pode, a gente falou, 40% das vezes não vai ser sinusite. Vai ser rinite, vai ser outras síndromes de cefaleia, pode ser tumor, pode ser um monte de outras coisas. Então, não é que a gente está fechando o diagnóstico com o sintoma, mas se o cara vem falando para você, doutor, eu tenho nariz entupido, catarro, dor de cabeça, a primeira hipótese tem que ser sinusite, mas vão ter outras. E o contrário, se o cara vier só com dor de cabeça, pode ser uma sinusite? Pode também. Só que ele não vai ser sua primeira hipótese. Tá? Então, se ele vier com várias queixas, só com a queixa de dor de cabeça, você vai colocar, sei lá, primeiro você coloca talvez cefaleia tensional, enxaqueca, cefaleia insalva. Aí na quarta alternativa você vai colocar sinusite. Entenderam? Então, os sintomas eles não servem nem para confirmar o diagnóstico de sinusite, nem para descartar o diagnóstico de sinusite. Tá? Lembrem disso para vocês não se complicarem, porque às vezes você vai lá, bate o pé com o neurologista, fala, não, isso não é uma sinusite, o cara faz uma tomografia, está tudo velado. Então, é mais para você, claro, não é para vocês pedirem tomo para todo mundo, não é isso, mas é mais para vocês entenderem que são critérios diagnósticos, não é diagnóstico de certeza, tá bom? Continuando. Endoscopia nasal, isso aqui vocês também já estão carecas de saber, mas o legal que eu achei foi que o Harrison já mostrou que a endoscopia ela é pouco sensível e muito específica. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Tá? Então, se você achar um sinal positivo, que legal, deve ser da sinusite. Agora, se tiver normal, não descarta sinusite, tá bom? Isso que tem que ter bem na sua cabeça. E a tomografia, isso mudou um pouquinho até do EPOS antigo, que ele só colocava alterações de mucosa, ele não era tão específico em falar de complexo osteomeatal e seios paranasais, mas isso aí a gente já sabe também que acontece. Então, partindo desse pressuposto, que vocês sabem esses 3 critérios, a gente vai falar um pouquinho. Isso é comum a todas as diretrizes. Ó, diretriz americana, diretriz europeia, diretriz canadense, que é uma diretriz que era bem legal, antiga, e a diretriz brasileira também. Tá? Muito bem. Vou passar aqui. O que o europeu fala? Ele fala que eu posso ter 3 tipos de critérios diagnósticos. Tá? Eu nem cheguei a ver quem que está nosso aí da residência. Quem que está? Dá uma olhadinha aqui, além do Harrison. Tem o Vitor Cury, tem a Milena. R1 tá de R1 não dá, né? R1 Não? Não. Vou bater Tem uma palminha. Mavi aí. Ó, tem a Mavi, a Laila. Vocês lembram a Duda? Vocês lembram quais eram os 3 tipos de diagnóstico que o EPOS mandava a gente fazer, ou possibilitava a gente de fazer? Vou perguntar para a Duda. Tá acordada aí, Duda? Tô.
Você lembra que tinha três critérios, vamos dizer assim, de diagnóstico que o EPOS falava? Ou não? Você nunca ouviu falar nisso? A gente não chegou a fazer aula do EPOS ainda para vocês, né? O Jonatas. Sindrômico, etiológico? Não, isso daí, o EPOS ele fala diferente. O Jonatas, dá uma ajudinha aqui para a Duda. Os 3 diagnósticos são clínico, epidemiológico e para pesquisa. Muito bom. Por que ele fala isso? Porque dependendo do cenário que você está trabalhando, você vai ter que usar algum daqueles 3 que eu mostrei no slide anterior, dos sintomas, sinais e tomografia. Então, como essa acho que é a primeira aula mesmo que eu estou dando de EPOS e de diagnóstico para os nossos residentes também esse ano, ó, o epidemiológico, qual que é a grande chave do epidemiológico? O estudo epidemiológico é aquele estudo que vai ter 2.000 pessoas e que, obviamente, você não vai poder fazer exame para todo mundo. Então, para a definição epidemiológica, você pode fazer um diagnóstico de sinusite crônica só por sintomas. Ah, vai estar superestimando? Vai, mas não tem dinheiro para fazer endoscopia e tomo para 2.000 pessoas, por exemplo. A definição de pesquisa é o oposto do epidemiológico. Pesquisa envolve pesquisa laboratorial também. Então, imagina que eu vou fazer um estudo em polipose, que eu vou pegar o pólipo, botar lá no microscópio e ficar vendo o eosinófilo, por exemplo. Eu preciso ter certeza absoluta que esse cara tem polipose, que não seja um tumor, que não seja outro problema. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa laboratorial, pesquisa experimental, eu tenho que ter os 3 critérios. Então, se vocês mandarem um estudo de polipose para uma revista europeia e não colocar que tinha sintoma presente, endoscopia positiva e tomografia positiva, eles não vão aceitar seu estudo, tá bom? Porque para eles você não conseguiu fechar o diagnóstico de sinusite crônica para esse trabalho. Tudo bem até aí? Qualquer coisa vão parando. E o mais importante é esse do meio aqui, que é o diagnóstico, que é a definição de pesquisa. Definição clínica, que isso é o que a gente vai usar no dia a dia. Esse é o EPOS antigo, vocês estão vendo, 2012. O que o EPOS antigo falava? Ele falava que eu tenho um diagnóstico para atenção primária e um diagnóstico para secundária e terciária. Então, na atenção primária, que, por exemplo, para a nossa realidade do Brasil, seria o posto de saúde com o clínico geral. Então, imagina um clínico num posto de saúde, ou um médico da família num posto de saúde, fazendo o diagnóstico de sinusite crônica. Como que ele vai fazer esse diagnóstico de sinusite crônica? Só por sintomas. De novo, você acha que o clínico vai fazer nasofibro? Não tem como. Será que vale a pena o clínico mandar fazer tomografia e voltar? Eu não sei se todo mundo aqui que está na sala hoje trabalha no SUS, mas a realidade é que quando o clínico manda o paciente lá do posto de saúde para atenção secundária, por exemplo, para o Mandaki, ou para o Diadema, ou para o Piajussara, que são nossos hospitais satélites, o paciente vai demorar meio ano para chegar lá. Então, imagina se o clínico pede uma tomografia, faz a tomo e manda para você, quando chegar para você já vai falar, putz, está meio velho já esse exame, acho que não vai servir. Então, o EPOS fala que na atenção primária é para o cara suspeitar da sinusite crônica só por sintomas e já começar a usar corticoide tópico. Então, ele já daria o corticoide tópico e nos que falhassem, iria para atenção secundária. Porque lembra que com esse critério aqui, ó, 40% disso vai ser rinite, não vai ser sinusite crônica. E você vai estar acertando do mesmo jeito que você está dando no corticoide tópico. Entendeu? Então, é uma abordagem custo-efetiva. A abordagem do EPOS é o que a gente deveria usar no nosso SUS. O SUS deveria ser desse jeito. E aí, na atenção secundária ou terciária, que aí englobaria o otorrino, aí sim, o que o otorrino faz de diferença? Faz endoscopia nasal para confirmar o diagnóstico. E trata. Então, ele vai chegar para o otorrino, ele vai falar, tem realmente lá um pólipo, ou tem uma mucosa alterada, tem secreção no método médio, eu vou tratar aí com mais do que o corticoide tópico, ele vai fazer um tratamento já apropriado, e só na falha desse tratamento é que o EPOS manda pedir uma tomografia. Isso daqui, então, é o ideal para o nosso SUS. Pena que não é o que acontece, né? Pelo menos o que a gente vê no Diadema, no Pirajussara, no Mandaki, é que o clínico suspeita da sinusite crônica, pede uma tomografia, ou pede, pior ainda, pede um raio-x, aí manda para a gente e sem tratar. Ou seja, faz tudo errado. O ideal era suspeitar, tratar e depois enviar. Não, ele suspeita,
pede um exame e encaminha sem tratamento. Tá? Então, isso que é o ideal que deveria ser feito no SUS. Muito bem. Alguma dúvida até aqui desses critérios do EPUS antigo? Alguém quer falar alguma coisa? Lu, você está na sala aí, o que você quiser interromper e opinar, você fica à vontade, hein? Pelo amor de Deus. Claro, Makoto, mas não, só estou assistindo aqui, tá maravilhosa a aula. Não, Um abraço imagina. aí. Luciano é o nosso outro professor aqui do setor de rinologia, o professor afiliado, e tem o Marrone também, que é o técnico administrativo, além de um monte de gente da equipe. Todo mundo aí da equipe, quem precisar falar, fiquem à vontade. E o americano? Quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu prefiro 1000 vezes o critério americano do que o europeu. Por alguns motivos. Mas você não acabou de falar que para o SUS é melhor o europeu? 100%. Para o SUS é melhor o europeu. Mas para o consultório é melhor o americano. O que o critério americano fala é exatamente o que a gente faz no consultório de otorrino, que já é uma situação um pouco diferenciada, porque esse paciente já muitas vezes vem já referenciado, ou ele mesmo procura já porque está com sintomas que não melhoram. Então, o que o americano fala? O americano fala que para eu diagnosticar sinusite crônica, detalhe, a gente só está falando de crônica hoje, tá? Não é nada de aguda, não. É tudo sinusite crônica. Então, para diagnosticar sinusite crônica, eu tenho que ter uma junção de critério subjetivo com critério objetivo. Critério subjetivo é sintoma, critério objetivo é endoscopia ou tomografia. E aí, o que ele faz de diferenciação é que para polipose ele fala de um jeito e para crônica sem pólipos ele fala de outro. Então, para sem pólipos, ele fala que eu tenho que ter sintoma, endoscopia ou tomografia positivas, e para com pólipos ele fala que tem que ter tudo positivo. Por que isso? Lembra que eu falei que a endoscopia nasal não é sensível? Então, você vai ter uma parcela de pacientes que tem sintomas claros de sinusite crônica, aí você passa a ótica, está negativa, está tudo normal. E aí você faz a tomografia e confirma a sua sinusite crônica. Tá? Polipose já é diferente. Polipose é o seguinte, tem sintoma, endoscopia vai ver o pólipo, mas aí o americano tem medo de processo, então ele pede a tomografia para ter certeza que isso não é um tumor, principalmente nos casos unilaterais. Então, para quem é principalmente de serviço privado, o que vocês fazem no dia a dia é exatamente esse slide. Tá? Não é aquele slide lá do EPUS. Mas seria legal que no Brasil, no sistema público, a gente usasse a ideia do EPUS, a ideologia do EPUS, e no sistema privado a gente poderia usar sim o critério americano, até porque nossa medicina é muito americanizada mesmo. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para o EPUS novo. O que o EPUS novo trouxe de novidade? Primeira novidade está aqui, ó, farmácia. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, eles têm um farmacêutico clínico, que eles estão querendo introduzir aqui no Brasil também. O que é o farmacêutico clínico? Para quem já viajou para fora, se você vai numa CVS, por exemplo, da vida, tem uma parte lá que tem o appointment, lá tem o consulta com o farmacêutico. Aí o farmacêutico faz uma consulta e prescreve remédio para você. Então, é meio fora da nossa realidade, mas isso existe nos Estados Unidos e na Europa. Então, o EPUS acabou englobando isso. O que ele fala? Que o farmacêutico ele pode fazer o diagnóstico da sinusite crônica só com sintomas, e aí ele vai falar o que para esse paciente? Ele vai falar para esse paciente, não automedicação, na verdade, o que dizer que o da farmácia pode ser também autogerenciado, mas automedicação, lavagem nasal com soro fisiológico e corticoide nasal, corticosteroide intranasal, OTC é over the counter, né? Aqueles remédios que ficam lá nas bancadas lá sem estar atrás do balcão. Então, o farmacêutico poderia prescrever qualquer medicação que fosse OTC. Tá? Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que a fluticasona é OTC. Eu não tenho certeza absoluta agora. Acho que a fluticasona e talvez a triancinolona. A triancinolona é quase certeza que é OTC. Então, o EPUS novo, ele fala numa situação antes da primária ainda, que seria o não médico. Aí, se não estiver melhorando, aí vai para a primária. Vai procurar o médico lá do posto de saúde deles, lá, da atenção primária. O que o médico vai fazer de diferente? Ele vai conversar mais com o paciente, fazer uma história melhor e ver se acha algum mecanismo fisiopatogênico que precisa ser tratado. Se ele é asmático, se ele tem intolerância à aspirina, se ele tem alguma coisa de alergia, se ele tem alguma coisa que possa suspeitar de imunodeficiência, se ele tem alguma coisa que possa suspeitar de granulomatose ou doença granulomatosa.
E aí, além dessa história um pouco melhor, ele vai fazer os mesmos tratamentos lá da farmácia, mas agora ele vai encher o saco do paciente para ele continuar com o tratamento. Que é o que a gente falou na aula hoje de manhã lá da Tati, que é sobre compliance. Ou seja, o tratamento em relação ao remédio, se o remédio atua bem. Mas hoje em dia a gente sabe que para doença crônica, uma parte importantíssima do tratamento é o tratamento. Então, a substância X é a melhor do mundo para alergia, mas ele toma todo dia? Se ele não tomar todo dia, não vai funcionar. Essa que é a ideia. E aí, se falhar o tratamento da atenção primária, aí vai no otorrino. Chega na atenção secundária, terciária, aí, obviamente, que a diferença é que o otorrino vai fazer uma história direcionada para o otorrino e vai também fazer uma endoscopia nasal. Tá? Então, essa que é a grande diferença que a gente tem em relação à atenção primária. E aí, aqui também é uma das novidades do EPOS em relação à filosofia da sinusite crônica, é que aí o otorrino vai diferenciar essa sinusite crônica em localizada, unilateral, ou difusa bilateral. Se for localizada, tem que tomografar, porque você tem que descartar tumor. Aí isso eles pegaram do americano. Não tinha isso no EPOS anterior. E se for a difusa bilateral, que é a sinusite crônica clássica, aí sim a gente vai fazer uma classificação se ela é primária ou secundária. Repara que eu não quero que vocês decorem esse passo a passo direitinho, mas é só para vocês entenderem como que é o raciocínio clínico que o EPOS tem feito para a sinusite crônica. O que é sinusite primária e secundária? Vamos lá. Sinusite secundária é que é secundária alguma coisa, que tem causa provável. Perdão. Então, essa causa provável pode ser uma bola fúngica, pode ser um odontogênico, que aí é tranquilo, ou não. Ele pode ter causas prováveis mais graves, imunodeficiência, Wegener, fibrose cística, sarcoidose, vasculite, amiloidose, tudo que a gente não quer ver na frente. E quando que você vai suspeitar dessas coisas aqui? Quando ele tiver muito sangramento, quando tiver muita crosta, dor intensa, perda tecidual, né? Então você faz o exame, tem perfuração septal, é um nariz atrófico, você está cometendo outros órgãos. Então, claramente aqui, não parece uma sinusite crônica, né? Ou, pelo menos, não é a sinusite crônica que a gente vê no dia a dia. Então, quando for esse esquema, aí você vai precisar tentar descobrir essas outras causas. Só que a grande maioria dos casos entram nas primárias, que não tem causa definida. E a grande diferença é que se você tiver uma causa definida, se eu tiver um Wegener, eu tenho que tratar o Wegener. Senão não vai melhorar a sinusite crônica dele. Entenderam? Então essa que é a diferença filosófica aí que o EPOS fez. Só para mostrar dado da escola. Esse é um levantamento que começou com o PIBIC da Laila, quando ela era minha aluna ainda da graduação, e que a Gabi e a Eriquinha deram uma ampliada, pegando todos os nossos pacientes. Olha, as secundárias são minoria, 6% só é secundária. A enorme maioria dos casos de sinusite são primárias, então não é uma causa tão bem definida e tão fácil assim para a gente achar. Esse que é o grande problema. E para finalizar, essa questão filosófica do EPOS novo, então, nas secundárias, ele faz a divisão se é localizado ou difuso, e aí ele mostra alguns endótipos e fenótipos que podem causar secundária. Então, por exemplo, se for localizado, você vai pensar em odontogênica, bola fúngica ou tumor. Se for difuso, você pode ter a discinesia ciliar primária, fibrose cística, que tem a ver com o mecanismo mecânico, né, do transporte mucociliar. Pode ser o Wegener, Strauss, que são inflamação em excesso, ou pode ser um problema imunológico, né, o cara tem imunodeficiência. Então, ele mais ou menos organizou o que a gente acostuma falar naturalmente quando a gente vai pensar em sinusite crônica mesmo. E para a primária? Para a primária, a gente vai pensar, de novo, localizado e unilateral, aí ele gosta de dividir no TH2 ou não TH2. Isso a gente vai falar mais para frente em outras aulas. Mas quais são os fenótipos que poderiam acontecer? O localizado pode ser uma fúngica alérgica, ou pode ser só uma sinusite isolada, um pólipo inflamatório. Nas difusas, a gente vai ter a sinusite crônica eosinofílica, a polipose, a fúngica alérgica entra aqui também, ou a doença atópica do compartimento central. Ou ainda, eu posso ter uma pequena parcela que vai ter de sinusite crônica não eosinofílica, que aí o tratamento é um pouquinho mais chato, a gente vai chegar um pouquinho mais lá para frente.
Bom, então, resumindo, isso daqui é o que eu queria que vocês... essa é do Epos Novo, é um pouco mais complexo, mas esses dois primeiros slides eu quero que vocês gravem bem, tá? Esse daqui e esse daqui, das definições e dos critérios, acho que é o que é o mais importante para a gente. Muito bem. Dúvida aí, meus queridos? Posso falar uma coisa, Makoto? Claro, à vontade. Só um detalhe. Não, seu parabéns pela aula, fantástico. Sempre seus resumos são ótimos para a prova. Eu acho que ajuda muito na nossa cabeça. Desde que eu sou residente, eu assisto suas aulas faz o quê? Uns 10 anos. E sempre é fantástico. Mas é o seguinte, a gente fala do americano que eles fazem endoscopia e o exame, ou o exame, né? Mas assim, a endoscopia custa $200 por consulta. Então eles acabam pedindo muito mais a tomografia do que fazendo endoscopia, sabe? É muito comum, assim, você vê o cara que nunca... Ah, não, endoscópio não. Eu só quero a tomografia. Porque a tomografia está inclusa no convênio do cara e a endoscopia não. Mas e pra gente que faz endoscopia, tipo, no consultório, a gente aparece em tibota ótica, tem um valor, tipo, preditivo positivo, que nem vocês falaram na aula do Harrison, que foi ótima, muito alto. Então você viu o pólipo, você viu alguma coisa, aí sim, né? Exato. É que tem o fato também da endoscopia, às vezes, ser mais difícil, né? O paciente, às vezes, não tolera, e aí você já não faz, né? Acaba indo para a tomografia. E a tomografia é mais sensível mesmo, né? Então, no final das contas, é que o otorrino nunca vai falar que a toma é melhor. Isso pode botar na cabeça. Você não vai ver um otorrino falando... Não, mas um rinologista falando numa aula que é para fazer toma e não fazer endoscopia nasal. Mas a endoscopia nasal entra naqueles códigos de procedimentos dos americanos, né? Mas não sei porque lá no Messenger era $200. Então, mas o insurance cobre isso daí também. Não sei, Makoto. Não sei o que acontecia. O acompanhamento pós-operatório travou? Makoto travou, né? Tem até código, como se fosse o código TUS. Nossa, eles têm código disso daí também. Então, eles falaram, todos eles falavam, eu não quero. Eles já começavam com assim, não quero passar ótimo. Então tá bom. Porque $200 na lomba pra gente agora, imagina se for lá. R$1.000. Não mais, né? É mais. R$1.500 pra passar. Daqui a pouco é 2 Só mil. pra passar ótimo. Mas parabéns pela aula, foi fantástico. Espero que todos vocês estejam na quinta-feira pra gente ver, né? O tema vai ser descompressão orbitária. Então vai ser super legal. A gente vai ver parâmetros, cirurgia. Espero que todos estejam presentes. Deixa eu só dar um recadinho. Então, quem fez o cadastro pelo site lá, pelo residentes.rinoepm.com, como eu consigo acessar o cadastro? Eu estou passando o cadastro para o meu celular para mandar o WhatsApp com a lembrança das aulas. Se alguém de vocês, quando receber, não quiser ficar recebendo, eu não vou ficar mandando todo dia, nada disso não. Mas se alguém não quiser receber lembrança de aula, tudo, me manda normal lá, eu tiro do grupo de transmissão, não tem problema algum, tá? Eu vou usar esse grupo mais para, não só para lembrar, mas às vezes até para falar, hoje não vai ter aula. Porque não é todo dia que a gente faz, não é toda terça e quinta também que a gente faz aula, às vezes a gente está cansado. Então, pode ser que tenha dia que não tenha, eu uso também para avisar vocês, mas... de qualquer maneira, eu vou mandar mensagem, vocês vão ficar com o meu número. Se vocês precisarem mandar mensagem, fique à vontade, tudo, não tem problema algum. Eu fiquei bem feliz porque a gente tem quase 300 cadastros aqui dessas aulinhas, então eu acho que eu consegui colocar 80 só no meu celular até agora. Vai demorar uma semana para eu conseguir colocar todos aí. Então talvez na semana que vem eu já consiga mandar mensagem para todo mundo para avisar disso daí, tá bom? As aulas ficam disponíveis lá no rinoepm.com /e-rinoepm. Então entra só no site do tem um link menor, Lu, que é e.rinoepm.com, sem o BR. Esse é o subdomínio. Aí já dá para ir direto. Beleza? Pô. Dúvidas aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida específica? Uma sugestão? Então, beleza. Então, quinta-feira vamos falar de órbita. Aí depois na quinta eu vejo o que a gente vai falar na outra terça. Fechou. Abraço, Makoto. Parabéns. Regison. Imagina. Obrigado. Sempre Parabéns, muito bom. Abraço para todo mundo aí, meus queridos. Abraço, Makotão.